Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 15. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre a chamada de Abraão, isso mesmo. Deus chamou a Abraão, deu a ele uma ordem, mas uma promessa extraordinária veio através da vida desse patriarca chamado Abraão. Ora, disse Deus, o Senhor, a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E é tão interessante nós pensarmos nisso, que ele não disse para Abraão, né? Parecia uma coisa meio vazia, porque ele não disse a Abraão: olha, vai para uma terra que é daqui a tantos quilômetros. Não, ele deu uma ordem: sai da tua terra, né? Larga aquilo que tu tem de certo, de confiante, larga a tua segurança, Abraão. Olha, Abraão, dependa de mim. Olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa obediência de Abraão é extraordinária. E aí ele traz uma promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, Abraão, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E aí ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho isso tão extraordinário, porque é uma promessa que Deus fez a um homem corajoso que me alcançou hoje, que alcançou a minha família, que alcança a tua família. E isso nos fala, sabe, de que como é extraordinário quando um homem decide confiar em Deus. Não só ele é beneficiado, mas a geração dele, o alcance dessa fidelidade é extraordinária. Nós vemos isso através da vida de Abraão. E aí, no versículo 4 já fala: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e foi Ló com ele. Ló era o sobrinho dele, né? Abraão praticamente criou Ló. Ló ficou órfão e Abraão, né, assumiu ali um papel, né, quase que de pai de Ló. Tinha Abraão 75 anos quando partiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, todos os bens que havia adquirido, as pessoas que Deus lhe acrescentara em Harã. Tá falando ali dos servos, dos empregados, né? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali Abraão edificou um altar ao Senhor. Lembra que Noé fez isso quando saiu da arca? Edificou um altar ao Senhor? Abraão também o faz, né? Passando ali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente de Ai, e ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, né, Abraão vai continuar seguindo e ele vai para o Neguebe. E havia uma fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome sobre a terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. E os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão para te deixar com vida. Dize, pois, que é minha irmã, e para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conserve em vida. Interessante, né, que você vai ver lá em Gênesis 20, 26, que
Sarai, né? Sarai, na verdade esposa de Abraão, mas ela também é meia-irmã de Abraão, né? Você vai ver que Terá, o pai de Abraão, teve, né, mais do que uma mulher. Então, nós podemos ver que Sarai era irmã de Abraão por parte de pai, mas não por parte de mãe. Então, quando ele fala aqui, ele não fala totalmente uma mentira, mas aí a gente percebe que nem meia mentira Deus aceita, nem meia verdade, ou é verdade ou é mentira, né? A verdade né? Ela podia até ser meia irmã dele, mas naquele momento ela estava na figura de esposa, e isso Abraão queria ocultar para preservar a sua própria vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. E eu quero parar aqui, porque às vezes eu fico imaginando como Sara devia ser bonita, não é? Não era só admiração de marido, não. Por onde essa mulher passava, ela atraía olhares, ela era uma mulher muito bonita. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada à casa de Faraó. Então, logo, a fama, né, de Sara chegou ao palácio do Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumento, escravos, olha só, né? E Abraão quietinho, gostando muito desse momento de glamour dele como irmão. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste que era tua irmã. Por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e o acompanharam a ele e a sua mulher e tudo que possuía. E aí no capítulo 13, nós vamos ver que a riqueza de Abraão era tão grande, e Ló pegou uma parte da bênção, da prosperidade que havia sobre Abraão, e Ló também começou a ter posses. A verdade é que no capítulo 13, o local onde eles moravam já não comportava mais a riqueza de Abraão e a riqueza de Ló. E os servos de Abraão começaram a contender com os servos de Ló, né? E o texto fala que a terra que eles estavam já não podia sustentá-los. E aí houve contenda e disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. E aí ele fala: acaso não está diante de ti toda essa terra? Peço que te apartes de mim. Se forem para a esquerda, eu irei para a direita. Se forem para a direita, eu vou para a esquerda. E aí o texto fala que Ló olhou as campinas do Jordão, que eram bem regadas, né? E o texto fala que ele tomou a decisão, ele escolheu para si todas as campinas do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro, né? Então nós vemos que aqui nós aprendemos algo muito importante. Nós muitas vezes queremos ser guiados pelaquilo que nós vemos, e a nossa visão é muito limitada. Vemos aquilo que é bom hoje, mas aquilo não será tão bom amanhã. Olha a experiência de Ló, ele foi movido pelas campinas verdejantes, por aquilo que os olhos dele via. E assim ele tomou a decisão. Mais para frente nós vamos ver que não foi uma boa decisão. E aí, como ele tomou a decisão de ir para as campinas do Jordão, automaticamente Abraão ia para o outro lado, mas Abraão tinha promessa. Sabe o que isso me ensina? Que melhor do que os meus olhos veem é a promessa que há sobre a minha vida. É melhor ter a bênção de Deus do que ter riquezas aqui nessa terra. E aí habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades das campinas, né? Armou a sua tenda em Sodoma. E aí nós vamos ver que o Senhor vai aparecer
né? Depois que ele se separou de Ló, o Senhor vai aparecer e diz: ergue os teus olhos e olha para onde está o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Não era algo momentâneo, não. Olha que extraordinário. Farei, Abraão, da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Olha que coisa extraordinária, não é? No capítulo 14, nós vamos ver que vai ter uma guerra de 4 reis. E sabe quem está no meio disso tudo? Ló, exatamente. Tem uma guerra e aí nós podemos ver que Ló foi levado cativo, né? E aí o texto fala que o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram nele, os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos seus mantimentos se foram. E Ló é levado cativo. Isso descreve no capítulo 14. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan, né? E aí disse que repartidos contra ele de noite, ele e os seus homens feriu e perseguiram, né? Obá, que fica à esquerda de Damasco, e trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, seus bens dele, as mulheres de Ló, né? E aí os reis, né, de Sodoma, todos aqueles que tinham sido levados cativo, ficaram tão felizes que queriam repartir, dar tudo que eles tinham para Abraão, né? E aí nós vamos ver que Abraão, ele diz que não era necessário aquilo. E vai ter um episódio muito importante, que é o encontro dele com Melquisedeque. E Melquisedeque vai abençoar Abraão. Interessante que na leitura do ano passado eu falei sobre Melquisedeque quando nós fizemos a leitura de Hebreus, capítulo 7. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo, né? E ele abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, porque possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E Abraão deu tudo que ele tinha, ele deu a 10ª parte, que é o dízimo, né? Então ele deu o dízimo a quem? A Melquisedeque, sacerdote do Rei Altíssimo. Lê lá em Hebreus que há segredos espirituais a respeito de Melquisedeque. E aí nós vamos ver que Deus vai animar Abraão, lhe vai prometer um filho, isso mesmo. E o texto fala que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Isso é tão memorável, esse momento aqui, que você vai ver que Romanos 4 vai mencionar, né, esse episódio aqui, né, imputado por justiça, isso a Abraão. Gálatas 3:6 também vai falar a respeito disso, e Tiago 2:23. Além de Hebreus 11, na Galeria da Fé, nós vamos ver a menção, né, desse momento aqui de Abraão, da promessa de Deus. E nós podemos ver que o Senhor vai fazer uma aliança e vai colocar para Abraão qual será o destino da sua descendência. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar diante de Ti o nosso coração, confiar a Ti tudo que temos, tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.